Olá pessoal, boa tarde, essa véspera da prova. Bora ver se vocês fazem uma boa prova amanhã, né? Passando para desejar uma boa prova, né? E recapitular alguns pontos importantes, né? Quais são os pontos importantes, né? Essa questão dessa prova, ela está embasada, né, muito nas leis 11.645 de 2008 e 10.639 de 2003, né, que institui a obrigatoriedade do ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana, a 10.639 de 2003, e a que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e indígena, que é de 11.645 de 2008. É interessante salientar e observar e apontar para que só no começo do século XXI, né, que o Estado brasileiro, né, ele institui a obrigatoriedade do estudo das duas das três matrizes maiores, né, formadoras do Brasil, né, e por motivos óbvios, né, não preciso nem explicar, não preciso falar, e é relacionada aos afro-brasileiros, tradições, culturas africanas e povos originários, né? Por que no português, né? Por motivos mais do que óbvios, né? A história sempre foi uma história dos portugueses acerca do processo colonial no Brasil, né? Como diz a autora de Espelho da História Única, né? A história, ela, basicamente, a história brasileira foi escrita, compreendida e interpretada a partir da visão única dos colonizadores, dos portugueses, acerca desse processo tão violento, né? Até pouquíssimo tempo, né? Os termos utilizados como índios, né? Como escravos, né? A chegada deles, né? No Brasil, que só posteriormente se denominou com um termo mais exato, né? Como invasão, né? Como invasão e conquista, né? Que deixou de se chamar de escravos para não escravizados, né? E de índios para indígenas e povos originários, como aqueles dois vídeos que eu coloquei lá para vocês, né? E a grande questão é que os escravos, esse termo de escravos, eles pressupõem uma característica dos que talvez seria dos próprios negros, né? Uma essência negra, né? Uma característica vinculada ao próprio negro. Por isso que esse termo não se é mais utilizado, né? Sim, povos escravizados, né? Porque foram povos que foram escravizados. E nesses povos escravizados tem dois povos, né? Aquele que infelizmente foram dominados, né? Que são os negros, né? E o polo que conquistou, né? Que dominou através da violência, né? Então, quando você fala escravos, você essencializa alguma condição, enquanto condição, né? Dos negros, mas quando você fala povo escravizado, você diz que não é uma essência dele, né? Mas uma relação social que estabeleceu em determinado período histórico, né? E que tem dois povos, né? Os negros que foram escravizados e os brancos que escravizaram, né? E com a questão, com o termo escravo, você escamoteia a presença do negro como polo dominador e opressor e violento, né? Eu não sei se o livro de Carolina, vocês vão ter que ler, obviamente, que é uma obra literária, né? Uma obra teórica, etc., mas é uma obra literária, né? Vocês vão ver, né? Espero que vocês tenham estudado aqueles
conteúdo, né? Se não tudo, na maior parte. Outras questões que o próprio índio, né? Porque indígenas está obviamente no plural esse termo, né? E hoje em dia com povos originários é melhor ainda, né? Acho que é um termo muito mais correto do ponto de vista para identificar esses povos, né? Como auto-identificação com povos que já estavam aqui, né? E como povos que eles não apresentam uma homogeneidade, como posso falar? Uma identidade única, né? Mas sim múltiplas identidades, né? Com características comuns, mas com uma diversidade muito grande, né? Muito se fala também da questão do... Acho que tem que levar muita atenção nessa questão do acho que não nem vai cair, mas cabe ressaltar, né, sobre a característica escravista, né? De determinados grupos étnicos que habitavam a África, né, e que faziam essa troca com os portugueses, né, por negros que se tornavam escravos, né, determinados atores menores tentam diminuir, né, vamos dizer, essa culpa do cartório que os povos ocidentais brancos têm nesse processo de escravização ao imputar que também os negros escravizavam. De fato, algumas tribos indígenas escravizavam, prendiam, né, nessa escravidão por guerra, nesse processo de mercantilização dos escravos, né, de passar a escravidar para fazer troca, etc. Mas em nada diminui o processo de culpa dos portugueses, ingleses, holandeses, espanhóis, etc. Tá certo? Tem um link lá no regulamento, né, no site, que ele faz um apanhado histórico de qual foi o país que mais comercializou negros escravizados, né? Foi Portugal, né? Quem não sabe, foi Portugal, o país que mais escravizou negros, né? Então tem essa tentativa que se chama de revisionismo histórico, né, que busca quase que retirar um pouco da culpa, né? Dizem que eles escravizavam, os outros escravizavam, todo mundo escravizava, era uma lógica social, uma relação social daquela época e dessa forma não há maiores problemas nesse processo de escravização. Então é mais nesse sentido, era uma prática social comum, mas isso não tira a culpa de forma alguma, né, desse processo, né? Somente se a gente falar desse tipo de revisão histórica para outras esferas da nossa vida social, né? E de outros povos, né? E de outras organizações sociais. Mas isso é uma tradição de autores menores de extrema. Você tem que cuidar. Acho que não cai, mas para vocês ficarem sabendo, né? E nesse sentido, tanto a história dos povos originários dos negros escravizados, elas tornam-se obrigatórias no sentido de colocar os pingos nos is e trazer à tona, né, de forma consciente, que o Brasil ele é um Brasil que ele é profundamente influenciado, que deve profundamente a tradições originárias dos povos originários e dos negros que eram escravizados, né? Então, que a importância desses povos na formação da sociedade brasileira é tão importante quanto a dos portugueses, né? E não no sentido de que todas a organização econômica, a organização cultural, a organização política devesse ao português e todas as heranças culturais, né, dos povos originários, dos povos dos negros escravizados seriam menores e não teriam muita importância no processo de formação da sociedade brasileira. Então é esse o sentido dessa linha de trazer, com o diálogo da autora nigeriana, que eu ainda não gravei o nome, né, de construção de uma história múltipla, né, e não de um discurso único
pelo discurso do português, né? Então, há vários outros elementos, é um processo de, você tem que ter em mente desse processo que a modernidade traz, ensina esse processo das grandes navegações, né? Dessa relação simbiótica entre o desenvolvimento do capitalismo em sua vertente mercantilista e o próprio desenvolvimento da Revolução Industrial só foi possível quando houve essa transformação da escravização dos negros em um comércio altamente lucrativo, né, naquele período histórico, né, no Brasil, mais ainda, que o Brasil passou mais de 3 séculos, né, com a escravidão, e também com os povos originários, né, os povos originários eu entendo como algo um pouco mais silencioso esse processo que da Silveira chama de etnocídio, né? Porque os povos originários, a integração da sociedade deles, basicamente vai ser uma integração de uma preservação das particularidades sociais deles, né? Então você tem reservas indígenas e tribos ainda que são atacadas, certo? Mas você consegue ter algumas reservas indígenas, né? Por ser regiões muito cobiçadas por garimpeiros e pecuaristas e grandes latifundiários, eles sempre estão um ataque para conquistar elas, né? Então, mas esse processo aí sempre foi mais, vamos dizer assim, mais invisível, né? O processo de visibilidade dessa morte, desse etnocídio, ele ganha espaço nessa obrigatoriedade, né? Nesse processo dessas lutas, né? das organizações dos povos originários por direitos e por ter sua história reconhecida e por serem povos que contribuíram muito com o processo de formação da sociedade brasileira, né? Apesar dos negros de terem vivido uma realidade extremamente cruenta, né? Mas pela particularidade, né? Os negros e os descendentes afro-brasileiros, né? Tiveram um processo de integração na formação social brasileira, vamos dizer que fez com que a própria contribuições culturais, etc., tivesse uma visibilidade maior do que a dos povos originários, né? E a morte dos povos originários, né, foram milhões e milhões de indígenas que foram dizimados no Brasil, né, principalmente com a ação dos bandeirantes, né, das brasileiros, né? Então, e essa forma de uma integração, que não é uma integração, né, na realidade social brasileira, faz com que Clark escreva aquele textinho pequeno, interessante, né, que a vida não é útil, né, porque a própria realidade, a própria organização dos povos originários, ela não se passa pela lógica do trabalho gerador de riqueza, de acumulação de riqueza, como já discuti, como já analisei nos outros vídeos, né. Então você tem muitos ataques nesse sentido, né? Por exemplo, eles não exploram, não é da ética, né, da organização social dele, explorar o garimpo nas suas terras, mesmo que suas terras sejam ricas em ouro, né, e outros minerais, né, para a exploração, porque a organização social, econômica deles é uma organização que não é pautada pela essa produção de riqueza, pela venda dessa produção de riqueza, pelo acúmulo de riqueza, né? É uma outra realidade social, uma produção econômica voltada para a satisfação de suas necessidades, né? É uma harmonia da relação entre os seres humanos, a fauna e a flora, no sentido de uma unidade harmônica de existência, né? De que a fauna e a flora sejam dotados de direito de existência, tal como nós, né? Do ponto de vista de uma ecologia, né, propriamente dita, né? Que nós somos seres viventes, tal como os animais são seres viventes, né? Então somos importantes, tal como os outros animais e as plantas são importantes, né? Do ponto de vista do equilíbrio do planeta Terra. Tá certo? Por isso que você entende muitas vezes o estigma que as próprias membros das tribos indígenas, dos povos originários, carregam até hoje, né?
de serem pessoas preguiçosas, né, que não gostam de trabalhar. É bem interessante isso, que o preguiçoso que não gosta de trabalhar é Jorge Paulo Lema, né? André Esteves, Arlindo Fraga, né? Seus irmãos Marinho, Rui Lobo, né? Era Silvio Santos, né? São essas pessoas que não trabalham, né? Essas pessoas que vivem da produção de riqueza de outras pessoas. Ah, professor, mas eles não trabalham, né? Nem no melhor dos casos, nem no pior dos casos. Eles acordam de manhã para dar uma aula, né? Não são eles que acordam de manhã para bater o martelo, né? Não são eles que acordam de manhã para fazer faxina em casa, né? Não são eles que acordam e fazem sua própria exercício. São essas pessoas que não trabalham, né? Quem trabalha é a classe trabalhadora. E os índios, eles trabalham, mas trabalham o suficiente para a sobrevivência deles, que é bem diferente, né, de serem preguiçosos e vagabundos, né? Então, quando você lembra daquela discussão que ocorreu muito no governo de Bolsonaro, né, de que os índios tinham que se tornar brasileiros, como se os indígenas, os índios, os indígenas teriam que se tornar brasileiros através de um processo de integração, que significava possibilidade de exploração comercial de suas terras, como se os indígenas não são brasileiros. Os indígenas são brasileiros, né? Os indígenas são cidadãos brasileiros, né? Com suas peculiaridades, né? Não sei se você se lembra disso, ele tem uma fala que ele disse que os indígenas iriam se tornar brasileiros nesse processo, como se eles já não fossem, né? Então é essa lógica, né? essa outra cosmovisão, esse outro entendimento de vida e de realidade social, né, que eles têm. Né? Sobre o processo das relações dos negros e afrodescendentes, né, dos negros escravizados, né, esse processo ele vai ser um processo que ele vai ter novas configurações com a modernidade. Quais são essas novas configurações? Processo de racialização, as teorias racialistas, né? A forma como esses corpos pretos eram negociados, né? Se você tem uma realidade de escravidão pretérita, que você tinha milhares de escravos, mas os escravos que eram fruto de dominações, e essas dominações eram perpassavam diferentes fenótipos, né? Com a modernidade se volta para basicamente uma gama de fenótipos. Não é que vai ser um essencialismo, né? Não é que tem uma figura, um arquétipo daqueles preto, que se chama preto retinto, naquele preto ser bem redundante, com aquela cor bem escura, né? Aquela figura. Não, o que o movimento negro vai chamar de colorismo, né? Enfim, não sei, não domino muito essa discussão, mas por um processo de negros, de pardos, etc. Também tem algumas críticas no meu caso, né? De pardos mais puxado para o preto, de pardos mais puxado para o branco, né? Mas a questão é a centralidade de um determinado fenótipo, né? Para ficar mais preciso, os não brancos, né? Aqueles que não eram considerados brancos, né? De determinadas tradições culturais. Que tradições culturais era uma religiosidade diferente, uma organização política diferente, uma organização econômica diferente, né? Uma outra existência de um Estado, né? Um Estado com outras configurações, né? Então, ele vai ter isso, né? E, obviamente, nesse caso, né, vai ser uma forma de comércio de escravos, né, que pelo próprio termo comércio de escravos vai ser um comércio igual com o açúcar, igual com o fumo, igual com o algodão, etc, etc, né? Vai ser uma escala industrial, né? O termo seria esse, apesar de não ter, de parte desse processo ter se dado anterior à Revolução Industrial, esse processo ele vai ter configurações industriais, né? E essas configurações industriais proporcionam um acúmulo de riqueza
gigantesco. E esse acúmulo de riqueza, ele vai ser de fundamental importância, e a Revolução Industrial só vai existir por causa desse dinheiro do comércio de escravos. Esse processo de comércio de escravos, quando a Inglaterra, que também foi um dos países que mais comercializou escravos durante esse período, né, só vai questionar o comércio de escravos quando o processo de revolução industrial está numa lógica muito avançada em que fazia-se necessário, né, a exportação de novas formas de relação de trabalho que não fossem pautadas pelo trabalho compulsório escravo, ou seja, pelo trabalho assalariado, produtor de mais valor, né? E também produtor de um mercado consumidor que consumisse as mercadorias produzidas pelos capitalistas, tá certo? Então você vai ter nesse processo e o processo e as teorias racialistas, né, elas emergem lá no final do século XVIII e se desenvolvem claramente no século XIX, né? Eu não sei se eu disse não, tá, mas volto a repetir, né? Alguns autores citam o teórico francês que veio para o Brasil, Arthur de Gobineau, como um dos grandes, talvez o primeiro autor, né, que tenha falado sobre essa questão da raça, mas para justificar as hierarquias sociais do Estado absolutista que já estava desaparecendo, né? E esse processo, no começo, né, de forma contraditória, né, teve também um processo de justificação teológica por parte da própria Igreja Católica nesse sentido, né? Daquela velha discussão, eu acho que vocês já estudaram isso com a Helena, né? A velha discussão se os indígenas tinham alma, se não tinham alma, se os negros tinham alma, se não tinham alma, sei lá. Inferiores, se não é, não sei não. Se dessa inferioridade era justificável moralmente, praticamente, o processo de escravização, né? Mas, já com a do governo em diante, né, e com o desenvolvimento da ciência, né, essas explicações, essas justificações, elas não têm caráter científico, ouvido pela postulação do darwinismo social, a questão do próprio evolucionismo, né, foi muito forte na antropologia, e nas ciências sociais, essa dicotomia que emerge nesse período histórico de civilização e civilizados selvagens, civilizados primitivos, né, que vai desembocar na própria Conferência de Berlim de 1844, que as grandes potências europeias dividem o continente africano do si, né, e que tem a legitimação do Império Otomano pelos Estados Unidos, né, então todo esse mundo dito civilizado aprovaram e legitimaram essa divisão do todo o continente africano, né? Aí você tem aquela figura do Leopoldo II, do Congo belga, né? Matou milhões e milhões de pessoas, né? Nesse processo de colonização, tá certo? E é interessante porque na historiografia essas figuras, né? Essas figuras que foram grandes algozes, grandes criminosos não tiveram a humanidade, eles não estão no patamar de outro, né? Para você ter ideia do processo de silenciamento da mentalidade que foi esse processo de escravidão, né? Se vocês tiverem uma lembrança sobre a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, né, em 1948, né, vamos dar uma prova da criação do Estado de Israel, e a própria indenização que a própria Alemanha paga para os judeus, né, nenhum país africano teve essas ditas regalias, regalias não, esses ditos direitos, uma regalia, pelo amor de Deus, né, esses direitos, né, por ter iniciado um processo histórico violento.
Então, os judeus eles invadiram, né, e teve a legitimidade, né, naquele período, né, de ocupação de parte considerável do território palestino. E até hoje os países africanos não tiveram nada nesse sentido, né? Nenhum real de minimização das grandes potências. Tá certo? E tem outros arquivos, outros textos lá. Tem um texto interessantíssimo que é do IFAM, né? Do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacionais, né? Sobre o Cais do Valongo. Que em 2017 ele passou a entregar a lista do patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né? O Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro, fica na zona portuária do Rio de Janeiro. E o incrível que ele foi considerado. Peraí que eu estou olhando aqui. Ele foi considerado o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Olha que absurdo, né? Para você ter ideia, né? Em apenas 4 décadas, 40 anos, em apenas 4 décadas passaram mais de 1 milhão de negros escravizados para abastecer todo o mercado interno. Em 40 anos. É algo surreal, né? Um exíguo espaço de tempo, um contingente tão grande de pessoas que foram escravizadas. E essas pessoas que aqui chegaram, né? E aqui chegaram né? Vivas, né? E que foram vendidas. No caso do Valmir, né? No Rio de Janeiro. Interessantíssimo. Tenho muita vontade de conhecer, de passar mal. Né? Tem outro ponto, outro texto interessante que é sobre a porta do Não Retorno, que fica, eu acho que fica em Benin, na África, ou na Nigéria. Eu não sei, vamos ler agora para ver onde é que fica. É interessantíssimo que é um monumento, né? Que se simbolizava que ao passar aquele portão não existia mais retorno. Passar aquele portão, você se tornava um negro escravizado que vinha para o Brasil. Se sobrevivesse à viagem, você passaria por situações extremamente cruéis. Tá certo? Poxa, não abriu aqui, mas acho que o texto está gravando. Peraí, gente. Então, tá bem. É um site bem interessante. Tá? Mas tá meio ruim aqui. Agora foi. Não sei porquê, ele foi mesmo. É em Benin, na cidade de Oidah. Né? Foi parte de um projeto internacional chamado a Rota do Escravo, que foi organizado pela Unesco. Né? A rota começa na casa de Francisco Félix de Souza, conhecido como Chacha, um ex-escravizado nascido na Bahia que se tornou o maior comerciante de cativos do Benin, na primeira metade do século XIX. E é interessante que essa figura do Francisco, que conseguiu não morrer nesse processo e conseguiu voltar para a África, para a sua terra, Francisco Félix de Souza, né, e ele lá vai se tornar o maior comerciante de escravos. E a outra questão contraditória da política, que ele apoia algumas revoltas que ocorreram depois no Brasil, como a revolta dos malês, se não me engano. Foi. Eles recebiam ex-escravos que retornavam do Brasil, que haviam sido vendidos por ele, e que ele tenha participado da Conjuração Baiana, que tenha acolhido rebeldes reportados pela revolta dos malês.
né? Ó, uma contradição atroz, né? Aí, como eu falei anteriormente, né? Parte desses autores menores vai tentar fazer uma equivalência. Não, como essa figura Francisco Reis, Parará, ela acabou lucrando muito dinheiro, praticando seus próprios semelhantes, né? É uma questão bem oportunista por parte deles. Tá certo, gente? Eu acho que é por isso, né? Eu acho que essa questão é uma questão que deve ser combatida, mas eu acho que não vai ser objeto de avaliação amanhã. Então, eu acho que como revisão ficou legal, né? Junto com os outros textos, junto com o estudo de vocês, né? Com os outros vídeos que eu gravei. Espero que amanhã vocês façam uma excelente prova, né? E vai ser bom ver se a gente começa no segundo horário, né? Porque eles começaram primeiro, não tem problema, né? Nos últimos, o outro problema dos ônibus, né? E no segundo e no terceiro é melhor porque provavelmente já tá todo mundo lá que chegou e não tem a questão do intervalo. Viu? Beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.